E aí pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre o período napoleônico. Como nós sabemos, a França tinha acabado de sair de um período revolucionário, então Napoleão não poderia permitir que houvesse oposição ao governo dele. É por isso que Napoleão aplicou uma censura à imprensa francesa, só se falava no jornal aquilo que era permitido pelo governo. A crise econômica estava presente na França desde o período da monarquia. Se formos pensar, um dos motivos da Revolução Francesa foi a inflação. Então Napoleão herdou esse problema dos governos anteriores, e para equilibrar a economia da França, ele criou o Banco Francês. E para diminuir a inflação, ele criou a moeda franco, diminuindo a quantidade de moedas e as valorizando. Napoleão tinha uma formação militar, e não política, então ele resolvia os problemas da França através de conquistas militares. Ele conquistava outros países da Europa e forçava esses países a fechar acordos econômicos com a França, então os países eram obrigados a comprar os produtos franceses. Ele de fato conseguiu controlar a situação econômica na França. Seguindo essa ideia, Napoleão também tentou conquistar a Inglaterra, só que através da diplomacia, evitando uma guerra. Só que a Inglaterra negou qualquer tentativa de acordo econômico. Então Napoleão decretou o bloqueio continental. Como a maioria dos países da Europa estavam sob controle da França, eles estavam impedidos de fazer comércio com a Inglaterra. Então o plano era a Inglaterra se submeter à França ou não vender mais os seus produtos. Mas ainda assim, a Inglaterra se negou a se submeter à França. Então Napoleão iniciou uma marcha para dominar militarmente a Inglaterra. Para chegar à Inglaterra, era necessário passar pela Espanha e por Portugal. Ao chegar na Espanha, as tropas de Napoleão foram bem recebidas, só que Napoleão decidiu destronar o rei espanhol e entregar a Espanha ao seu irmão. Ao observar o que acontecia na Espanha, o rei de Portugal, Dom João VI, ficou com medo pensando no que poderia acontecer com Portugal. Foi então que Dom João VI buscou a ajuda da Inglaterra para fugir com toda a sua corte para sua colônia, o Brasil. Em troca dessa ajuda, a Inglaterra exigiu um acordo comercial, em que a maioria dos produtos consumidos no Brasil seriam comprados da Inglaterra, e esse acordo comercial diminuiria os efeitos do bloqueio continental. Se o rei de Portugal não aceitasse a aliança com a Inglaterra, as embarcações inglesas seriam enviadas para a capital Lisboa, para bombardeá-la, já que Portugal seria vista como uma aliada dos franceses. Os franceses cortam nosso território como faca. Logo chegarão a Lisboa. A nossa única saída é o Brasil. Então será o Brasil, de acordo com os planos. Brasil, que planos? Desde Pombal há um plano de emergência, transferência do herdeiro e até mesmo todo o trono para o Brasil, para fugirmos de um usurpador. És louco, João! Em um dia os franceses estarão aqui, golpeando as portas de Lisboa. Então, e um dia, teremos que estar todos ao ar. E os navios? Todos junto ao porto mesmo. Mas há lugar para tanta gente, Rodrigo. O medo cria os lugares, Alteza. Ai, Jesus! Jesus! E as provisões? Temos que confiscar todos os depósitos. Confiscar? Como confiscar, Rodrigo? E o povo de Lisboa, Rodrigo? Deus há de provê-los, Ai, Alteza. Jesus! Quando as tropas de Napoleão finalmente chegaram, ele foi vencido e preso na ilha de Elba. Os aliados de Napoleão o resgataram. Ele retornou para a França e iniciou o que nós chamamos de o governo dos 100 dias. 100 dias porque os países que eram dominados pela França perceberam que a França não era tão forte assim, então iniciaram uma coalizão de países para enfrentar a França no seu próprio território. Napoleão foi definitivamente derrotado na Batalha de Waterloo, dando fim ao período napoleônico. The British made their stands on the Brussels Road, Waterloo. French cannons and bayonets would carry the day. Then it began to rain. Napoleon had wanted dry ground. He could not maneuver his artillery in the mud. On that June morning, Napoleon spoke to us. This day will decide the destiny of Europe. This day is everything. If we lose, we have nothing. Once again, the cannons would speak. Soldiers of the 5th,
You recognize me. If you want to kill your emperor, here I am.